Olá, queridos, a paz do Senhor, amém. Graças a Deus, Deus ele é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Raquel Mariana falando com você. Eu quero meditar aqui em 1 Samuel capítulo 7, a partir do versículo 2, que diz assim: Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor, falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e as Astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Esse texto, nós entendemos que Samuel aqui, ele vai chamar o povo ao arrependimento. O que falar a respeito de Samuel, né? Certamente você já ouviu muito acerca desse homem que foi um profeta, que foi um juiz, que foi um sacerdote, e ali foi uma resposta, um presente de Deus para a serva que tanto clamava, e essa serva, ela se chama Ana. É bem verdade que Samuel, ele foi criado no templo em Siló, sobre a tutela do sacerdote Eli, e ali ele aprendeu a amar a Deus, a servir a Deus, a honrar a Deus, e ali ele ficou durante toda a sua vida, toda a sua jornada, para que ele fosse preparado para exercer aquilo que Deus já havia determinado para a sua vida. Aqui nós vemos uma situação onde o sacerdote Eli já era morto e o povo de Israel passou por algumas situações de dificuldade, porque os filhos de Eli não permaneceram no caminho, na retidão do Senhor, e ali entra Samuel como juiz, como sacerdote e como profeta do povo, durante o período do governo teocrático, ou seja, era o próprio Deus quem liderava, quem organizava, quem falava, que orientava o seu povo. E aqui dentro desta situação, nós vemos que houve uma guerra lá contra os filisteus, e ali o povo de Israel, eles não adoravam ao Deus verdadeiro, e Deus ali permitiu com que eles perdessem para os filisteus. E nesse momento aqui, nós podemos ver em que Samuel, ele vai chamar o povo ao arrependimento. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, ela vai ficar na casa de um homem chamado Abinadab. Essa Arca da Aliança, em que nesse tempo, nesta época, ela simbolizava a presença do próprio Deus. Quando os filisteus, eles ganharam esta guerra, eles pegaram aquela Arca da Aliança, e a Bíblia diz que aquela arca trouxe diversos problemas, tumores, chagas, doenças para o povo do exército inimigo. E por conta disso, eles chegaram à conclusão que deviam devolver a Arca da Aliança para o povo hebreu, que eles deveriam devolver a Arca da Aliança para o povo de Israel. E assim eles fizeram. A Arca da Aliança, ela vai chegar a uma cidade chamada Bet-Semes, e a Arca da Aliança, ela vai chegar em Quiriate Jearim. A Bíblia vem dizendo que ali Samuel, até então, ele vai ordenar com que essa Arca da Aliança, ela fica na casa de Abinadab, e eles vão consagrar Eleazar, seu filho, para que guardasse a Arca do Senhor. Esta Arca da Aliança, ela ficou em Quiriate Jearim, na casa de Abinadab, por aproximadamente, mais afirmadamente, 20 anos, e toda a casa de Israel buscava o Senhor, se lamentava, buscava o Senhor por intermédio de oração, de jejuns, de panos de saco, e ali, irmãs, durante o período de permanência dessa Arca da Aliança na casa de Abinadab, a casa de Abinadab, ela foi próspera. A casa de Abinadab foi uma casa que tinha a presença do Todo-Poderoso.
Interessante é que de todo aquilo que Deus havia determinado, Samuel ele vai chamar o povo ao arrependimento. Deus abençoou, mas não foi de uma forma total, como lá na frente vai permanecer essa arca na casa de Obed-edom, e por 3 meses esta casa ela é abençoada. Aqui Deus não pôde abençoar completamente, porque havia algumas situações ali que era necessário o arrependimento e buscar ao Senhor de todo o coração. Samuel até então, servo do Senhor, vai apregoar para aquele povo e vai chamar o povo ao arrependimento. Irmãs, sem arrependimento não tem bênção. Sem arrependimento não tem com que a vontade do Senhor, a promessa do Senhor, a bênção do Senhor se estabeleça sobre a nossa casa. Sem arrependimento não tem como. Olha o tema da pregação de João Batista: arrependei-vos e convertei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, ele só chega onde há arrependimento. O reino dos céus só chega aonde tem um coração totalmente voltado e íntegro para buscar as coisas do Senhor. Samuel, ele vai dizer aqui, arrependei-vos de todo o vosso coração e se volta para o Senhor e jogue fora os deuses estranhos, Astarotes, Baalins, e prepare o vosso coração. Irmãs, se tem uma coisa que nós precisamos é cuidar do nosso coração, porque dele irá proceder toda a nossa vida. E nós precisamos de buscar ao Senhor de todo o nosso coração, porque se o nosso coração ele for puro para com Deus, tudo vai bem. Santidade é pureza de coração e pureza de mente. Não adianta você estar toda adornada, não adianta você pregar, não adianta você estar travestida de uma indumentária de servo e de serva do Senhor, se o teu coração não for puro e não for reto diante de Deus. A pregação de João Batista é uma pregação de muita dificuldade e de uma exortação dura, se é que eu posso dizer assim. Olha ele pregando, raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? Creio eu que nesta era pós-moderna, se João Batista fosse vivo, em muitos púlpitos ele não seria convidado para apregoar a verdade, a palavra do arrependimento. Primeiro porque o João Batista ele tinha um look, uma vestimenta que não era muito apropriada, muito comum, não era muito usual. Mas tem gente que olha o exterior, mas o Deus que nós servimos é o Deus que sonda a mente e que sonda o nosso coração. Assim como Samuel chamou aquele povo ao arrependimento, Deus está nos convidando a nós nos arrependermos de nossos pecados, a deitar fora todos os deuses estranhos que nós próprios confeccionamos com as nossas próprias mãos. Que o Senhor nos ajude, amada igreja, para que haja prosperidade dentro da nossa casa, dentro do nosso palácio, que haja a prosperidade espiritual, material, familiar, financeira, sentimental, em todas as áreas da nossa vida. Mas para isso é necessário buscar ao Senhor de todo o nosso coração e se arrepender e somente a Ele prestar o nosso culto. Pai querido, Pai amado, obrigada por essas revelações da parte do Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor vela pela Tua palavra para cumprir sobre as nossas vidas. Ó Deus amado, Deus santo, ó Deus de poder, Deus de grande glória, Senhor Deus e Pai, nós nos arrependemos, ó Deus amado, de nossos pecados. Senhor, toma o teu povo, a tua igreja, seja, Senhor, pecado de qualquer natureza. A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Toma o teu povo, toma a tua igreja nas tuas mãos e age segundo a tua vontade e o teu querer. Nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém.